Olá, vamos para mais um shot de direito eleitoral, agora com a companhia da Mel, né, que tá aqui me dando uma força, porque, né, tá difícil, né, More? Então, hoje nós vamos corrigir o 10º simulado de direito eleitoral. Olha que beleza, tá? Mel vai descer, vai deitar aqui do lado. É esse aqui, ó. 10º simulado de direito eleitoral. Vai ser muito tranquilo, tá? Vai ser apenas Constituição Federal, tranquilíssimo. Se você está aqui firme comigo, esses simulados todos de direito eleitoral, isso aqui nós vamos fazer assim, ó, tá? Não pode ter erro. É quase que uma revisão de tudo que nós vimos. Tirando a questão 8, que é, ó, muito fofa, o resto a gente passa assim, ó. Tranquilo? Então, vamos começar. 1. As assertivas abaixo descritas estão previstas na Constituição Federal, como hipótese de perda ou suspensão dos direitos políticos. Pausa. Gente, nós temos um shot só sobre isso. Um shot só sobre o artigo 15. Tá com dúvida sobre perda ou suspensão de direitos políticos? Vai lá e assiste. Então, vamos lá. Assinale a alternativa que não corresponde a uma dessas hipóteses constitucionalmente previstas. Ah, que fácil. Fácil, fácil, fácil. Tá? Vamos começar aqui, ó, da B. Incapacidade civil absoluta. Suspensão. Vamos lá no artigo 15. Aqui, ó. É vedada a cassação de direitos políticos, cura, perda ou suspensão só se dará nos casos de... Então, ó, incapacidade civil absoluta. Absoluta, hein? Relativa, não. Absoluta. Suspensão. Condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. Suspensão. Enquanto o cara está cumprindo ali, suspensão. Recusa de cumprir a obrigação a todos os impostos ou prestação alternativa. Essa é o inciso 4º, tá? Essa é uma das causas mais polêmicas. Para alguns autores, é perda. Para outros, é suspensão. Se você vai fazer FCC, para FCC é perda, tá? E para a maioria dos juristas é perda. Mas há autor que vai falar suspensão. Então, tem que ficar atento a isso aí. Mas nesse caso aqui é tranquilo. Vai cair uma dessas hipóteses de perda ou suspensão dos direitos políticos. Improbidade administrativa, suspensão. Enquanto a pessoa estiver cumprindo aquela pena ali, está com os direitos políticos suspensos. E extradição de brasileiro nato. Cara, como assim extradição de brasileiro nato? Brasileiro nato não vai ser extraditado, tá? Então, não tem essa hipótese. O que tem é o cancelamento de naturalização por sentença transitada em julgado. Aí, meu filho, aí é perda, tá, dos direitos políticos para o brasileiro naturalizado que perdeu a naturalização. Tranquilo? Artigo 15. 2. Suponha que, atendendo às reivindicações ocorridas nos protestos de junho de 2013, os parlamentares se reúnam e resolvam tornar mais rígido e probo o processo eleitoral para as eleições de 2016. Para tanto, eles apresentam um projeto que cria novas hipóteses de inelegibilidade, não abarcadas pela lei da ficha limpa. Oh, quem dera, hein? Esse projeto deverá ser apresentado nos moldes de... Gente, tranquilo, lei complementar, artigo 14, parágrafo 9º. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, moralidade para o exercício do mandato, etc, etc, etc. Tá? Então, é a Lei Complementar 64 de 90. A Lei da Ficha Limpa fez o quê? Complementou, né, tornou ali a lei mais rígida, tá? E aí, nesse caso aqui, nessa hipótese, se eles querem aumentar ainda mais, né, os casos ali de novas hipóteses de inelegibilidade, aí é lei complementar, de acordo com o parágrafo 9 do 14. Beleza? Então, 2, letra B. 3. Segundo a Constituição Federal, no capítulo dos direitos políticos, são condições de elegibilidade. Fácil, exceto, tá? Então, você já está com o seu artigo 14, parágrafo 3º. Na verdade, o artigo 14 todo, mas o 3º, nossa, ó, na ponta da língua. Domicílio eleitoral na circunscrição é condição de elegibilidade para a pessoa ser eleita? Sim,
Tá? Nacionalidade brasileira? Sim, nacionalidade brasileira, hein? Pleno exercício dos direitos políticos? Sim. Filiação a partido político com representação no Congresso Nacional? Olha, filiação a partido político, sim. Mas ele tem que estar obrigatoriamente representado no Congresso Nacional? Não. Tá? Então, a B só está errada por causa desse finalzinho aí. Mas a filiação partidária, ela é condição de elegibilidade, sim. 4. O comando constitucional, segundo a qual a lei que alterar o processo eleitoral não pode ser aplicada à eleição que ocorra até um ano da data da sua vigência, nos permite afirmar que isso é o quê? É o artigo 16, que vai falar sobre o princípio da anterioridade, da anualidade da lei eleitoral, certo? A emenda constitucional. Então, o comando constitucional, segundo o qual a lei que alterar o processo eleitoral não pode ser aplicada à eleição que ocorra até o ano da data de sua vigência, nos permite afirmar que a emenda constitucional que regule a formação de coligações partidárias deve observá-lo? Sim, claro. Por quê? Olha só, essa questão é muito interessante, porque ela fala da lei que alterar o processo eleitoral. Então, as alternativas vai apresentar uma série de situações, mas você tem que observar se as situações estão dentro do processo eleitoral, que vai desde o alistamento do eleitor até a diplomação dos eleitos, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Olha só, B, ele não alcança a definição daqueles que podem votar ou ser votados. Claro que alcança, tá? Então, corta esse não aí, porque quem vota e pode ser votado está dentro do processo eleitoral. Ele alcança as regras sobre prestação de contas das despesas em campanhas eleitorais. Essa é pegadinha. Por quê? Ele não alcança, porque prestação de contas das despesas com campanhas eleitorais é posterior. Então, não está dentro do processo eleitoral, daquilo que a gente chama do processo eleitoral, tá? D. Ele alcança a criação de novos municípios. Isso pode alterar o eleitorado e, consequentemente, a legitimidade dos eleitos. Claro que não alcança, né, gente? É a lei de ordem pública que confere maior detalhamento ao princípio democrático. Não devem observá-lo. Deve observar, sim. Claro que sim, né? Então, essa questão ela é mais, assim, de uma análise. Ela, né, vai falar um pouquinho do artigo 16, mas ela vai analisar as situações que estão compreendidas ali dentro do processo eleitoral, que é do alistamento do eleitor até a diplomação dos eleitos, tá? Isso aí, esse princípio da anualidade da lei eleitoral vai abranger o processo eleitoral. Agora, outras situações como prestação de contas de despesas de campanha, isso aí está fora do processo eleitoral, tá? E aí eu acho que não vai cair dentro dessa regra. Porque olha o artigo 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação, não se aplicando a eleição que ocorra até um ano da data da sua vigência. Ou seja, ela está falando da lei que alterar o processo eleitoral. Nesse caso aqui, ó, por exemplo, né, voltando a esse exemplo de novo, de que regras sobre prestação de contas de despesas com campanha. Está dentro do processo eleitoral? Não, não está. Tá? 5. Considere as seguintes afirmações sobre direitos políticos. 1. A incapacidade civil relativa é suficiente para privar o cidadão da fruição de seus direitos políticos. Não. É a incapacidade civil absoluta. Tá? Artigo 15, inciso 2º. 2. As elegibilidades que impedem o exercício do sufrágio passivo só podem ter origem constitucional. Não, né, gente? Tem a Lei Complementar 64, que é ela que vai dar as diversas hipóteses de inelegibilidade. Então, corta esse só aí. Podem ter origem constitucional e também por meio de lei complementar. Artigo 14, parágrafo 9º, que nós já lemos. 3. A regra da anualidade em matéria eleitoral consagra regra especial de segurança jurídica em matéria eleitoral e foi reconhecido pelo STF como um direito fundamental a não surpresa no âmbito do processo eleitoral de a cláusula pétrea. Ó. Sim, né? A regra da anualidade em matéria eleitoral, ela consagra, sim, a regra especial de segurança jurídica, né? Para dessa segurança jurídica mesmo em matéria eleitoral. E foi reconhecida pelo STF
como direito fundamental, a não surpresa no âmbito do processo eleitoral e cláusula pétrea. Então, nesse caso da questão 5, só a 3 está correta. Ok? 6. Considerando o que está previsto pela Constituição da República, assinar a alternativa correta. A. É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar, exceto em tempos de guerra. Enquanto estamos na época de guerra, vai ser uma bagunça, porque o que vai ter de organização paramilitar vai ser um trem de doido. Declarado pelo presidente da República após autorização do Congresso Nacional. Claro que não, tá? Artigo 17, parágrafo 4º. Cadê? É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Ok? B. A criação de partidos políticos deverá respeitar o princípio do bipartidarismo democrático. Não, né, gente? 2 partidos? Só? Lógico que não. Artigo 17, caput. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos. Resguardada a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, ainda mais aqui no Brasil, né? Porque o que mais tem é partido, né? Os direitos fundamentais da pessoa humana e observar os seguintes preceitos. Aí vai ter os preceitos lá, os incisos. Ok? Então não tem nada de bipartidarismo. C. Os partidos políticos devem estabelecer em seus estatutos normas de fidelidade partidária. Sim, tá? Ainda é o artigo 17, parágrafo 1º. É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento, para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais. Ok? D. É livre a criação, então a 6 está correta. D. É livre a criação e extinção de partidos políticos de âmbito nacional ou regional. Errado, tá? Artigo 17.1. O partido ele vai ter caráter nacional, tá? Não tem nada de regional, não. Não vai ter criação de partido regional, não. É âmbito nacional. No âmbito estadual, os partidos políticos estão sujeitos à prestação de contas à Justiça dos Estados, obrigando-se nas campanhas eleitorais de âmbito nacional a prestar contas ao STJ. Isso aqui é competência, tá, dos órgãos da Justiça Eleitoral. Âmbito estadual, a prestação de contas vai ser perante o TRE. E no âmbito nacional, a prestação de contas vai ser perante o TSE. Tá? Isso aí é competência, não tem nem que ver. Ok? Então, número 6, letra C. 7. Assinar a alternativa correta acerca dos direitos e das garantias fundamentais. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e aqueles que estiverem no exercício de serviço militar. Essa aqui provavelmente seria a segunda opção da sua resposta, se não foi a primeira, tá? Mas por quê? Porque você provavelmente ficou confuso com isso aqui, ó. Aqueles que estiverem no exercício de serviço militar. Olha só, tá faltando um pedaço aí. Se a gente olhar o artigo 14, parágrafo 2º, tá faltando a palavra conscritos, tá? Tem que ser o conscrito, porque às vezes o cara que não é conscrito, mas ele está prestando, ele está no exercício do serviço militar, ele pode votar, tá? Não tem problema algum, ok? Aliás, né, votar e, lógico, alistar-se como eleitor. O cara já é militar, ele está no seu exercício de militar, ele se alista e vota normal, tá? Então, tá faltando conscritos. Então, essa falta aí torna a assertiva errada. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período de serviço militar obrigatório, os conscritos, tá? Que é aqueles menininhos lá, né, maiores de 18 anos. Tanto que, na hora de tirar o seu título de eleitor, para os homens, né, maiores de 18 anos, tem que estar já com a quitação do serviço militar. Ou seja, ele consegue votar sem título de eleitor? Não. E ele consegue tirar título de eleitor sem a prestação obrigatória de serviço militar? Não. Tá vendo que uma coisa vai puxando a outra? B. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor 1 ano da data da sua publicação. Olha só, cuidado, cuidado. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data.
ela vai entrar em vigor na data da sua publicação. Porém, o exercício dela, a aplicação dela é só 1 ano após, tá? Artigo 16. C. Para concorrerem a outros cargos, o presidente, os governadores do Estado e do Distrito Federal e prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Correto, tá? Só chama atenção para 2 coisas. Se está escrito para concorrerem a outros cargos e se a renúncia é até 6 meses antes. Fechou esses 2? Então tá beleza. Artigo 14, parágrafo 16. Tá igualzinho aí. Então a C que é a correta. Ok? D. Os partidos políticos adquirem personalidade jurídica após registrar seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral. Algumas pessoas podem ter ficado com dúvida nesse, porque não conhece, mas é o artigo 17, parágrafo 2º. Olha o que ele fala. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no TSE. Então, onde que os partidos vão adquirir a personalidade jurídica? Quando eles se registram no cartório de pessoa jurídica em Brasília. Então, o partido vai lá, que vai estar sendo criado, vai lá no cartório de pessoa jurídica em Brasília, vai lá, faz o registro e depois de fazer o seu registro, depois de adquirir essa personalidade jurídica, é que vão registrar o estatuto no TSE. Então, adquirir personalidade jurídica no cartório de pessoa jurídica em Brasília e depois disso é que vai para o TSE. Tranquilo? Artigo 17, parágrafo 2º. A fidelidade partidária assegura aos partidos políticos a vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. Errado. Não é obrigatória a vinculação. Artigo 17, parágrafo 1º. Olha a segunda parte. Sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital e municipal, tá? Então, não tem. Tanto que é uma festa, né? Eu não sei, às vezes eu vou conversar com algum professor e ele vai abrir meus olhos para isso, mas eu não concordo. Eu acho que se em âmbito nacional um partido X fechou com um partido Y, poxa, é porque se eles se coligaram, é porque tem uma certa afinidade de ideias, né, de projetos e tal. Aí, lá no nacional, fechou os dois, X e Y. No municipal, um tá brigando com o outro. Mas, é só você pensar nas eleições, né? Não é obrigatória a vinculação de candidaturas, ok? Beleza, vamos para a 8. A 8, eu fiz um coração nela aqui, ó. Porque ela é boa para aplicar os conhecimentos, boa para testar antes da prova, tá? E se cair uma questão dessa, ou uma galera cai no buraco, tá? Uma galera que não estudou, que não se preparou, cai. Mas assim, igual o pato. Vamos lá. Um jovem interessado em ingressar na política, em consulta a profissionais especializados em assessoria para a área, obteve a seguinte orientação. Então, vamos com calma. A. As opções, no momento, seriam restritas a candidaturas aos cargos de deputado federal e deputado estadual. B. Dentro de 6 anos, o leque poderia ampliar-se para abranger ainda cargos eletivos na esfera municipal, se mantido seu domicílio eleitoral, mas não para o executivo estadual. C. Ainda que eleito, não poderá vir a chefiar quaisquer das casas do Congresso Nacional. Considerada a disciplina constitucional da matéria, seria compatível com esse cenário afirmar que o jovem em questão atualmente seja. Então, para essa questão, nós vamos começar com a parte mais fácil,
tá? E veja se você me acompanha. Se tiver dúvida, me pergunta depois. Mas olha só, eu espero que eu consiga te ajudar. Olha a C, vamos começar pela C, que é mais fácil. Se, ainda que eleito, não poderá vir a chefiar quaisquer das casas do Congresso. Ele não pode ser, então, o que isso quer dizer? Nem presidente da Câmara e nem presidente do Senado. Por quê? Por quê? Porque presidente da Câmara e presidente do Senado são cargos privativos de brasileiro nato. Então, se ele não pode vir a chefiar essas casas, é porque ele é um brasileiro naturalizado, tá? Então, já com isso, você já corta a A e a D, porque a A e a D tá falando que esse cara é brasileiro nato. Você já cortou, já tirou fora, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é eliminar os natos, por causa da informação da letra C. E ela se esgota aí, porque a C só vai te falar isso. Então, você não vai precisar mais dela. Cortou o nato? Beleza. Sobrou B, C e E. Segunda coisa. As opções, vamos voltar para A. As opções, no momento, seriam restritas às candidaturas aos cargos de deputado federal ou deputado estadual. Bom, se no momento ele pode ser deputado federal e deputado estadual, ele tem, no mínimo, quantos anos? 21, tá? Então, ele tem, no mínimo, 21 anos. Porque se ele tivesse, no mínimo, 18, igual aparece em outras alternativas, ele não poderia ser candidato nem deputado federal, estadual, prefeito, vereador e juiz de paz, tá? Então, se no momento ele pode ser candidato a deputado federal e deputado estadual, ele tem no mínimo 21 anos. E aí você já elimina a B e a D, que também já estava eliminada por causa do no mínimo 18 anos. O cara tenha no mínimo 18 anos. Cortou a A e a D porque fala que é nato, ele não é nato, ele é naturalizado. E cortou a B e a D porque fala que ele tem no mínimo 18 anos. Não, ele tem no mínimo 21, tá? E aí nós ficamos com a C e com a E. Ó, que beleza. Sua chance foi de 20% para 50% para acertar a questão. Ótimo, tá? Agora, vamos ver aí, ó. Dentro de 6 anos, ele poderia ampliar-se para abranger ainda cargos de eletivos na esfera municipal, se mantido seu domicílio eleitoral, mas não executivo estadual. Ó, a princípio, eu pensei na idade. Então, se ele tem no mínimo 21, então 6 anos. Qual que é a idade mínima para ser governador, que é o executivo estadual, que fala na letra B? 30 anos, certo? Então, se ele tem no mínimo 21, vamos pôr aí, 21 mais 6, 27. Daqui 26 anos ele vai estar 27. Beleza. 22 mais 6, 28 anos. 23 mais 6, 29 anos. 24 mais 6, 30. Ai. Então, ele não tem 24. Se você pensar na idade, que ele não pode ser governador, é porque ele tem menos de 30 anos. Certo? Mas se daqui 6 anos, então você tem que somar as idades. Ele tem no mínimo 21 e no máximo 23. Porque se ele tivesse 24, mas daqui 6 anos ele poderia ser governador. Porque ele estaria com 30, que é a idade mínima. Tá? Então, ó, tanto a C quanto a E fala que ele é brasileiro naturalizado, tenha no mínimo 21 e no máximo 23. Ok. Entendeu o raciocínio? Beleza. E agora? E agora nós vamos ler as alternativas para eu explicar como que a gente vai fazer isso aqui. Então, olha só, vamos para a C. Brasileiro naturalizado, tem no mínimo 21 e no máximo 23. Não possua domicílio eleitoral no Distrito Federal. Possua parentesco consanguíneo ou afim até o 2º grau ou por adesão com o chefe do Poder Executivo do município, em que possua domicílio eleitoral, estando titular do cargo em exercício
de segundo mandato consecutivo. Agora, olha a E. Não possua domicílio eleitoral no Distrito Federal, possua parentesco consanguíneo ou afim até o segundo grau ou por adoção com o chefe do Poder Executivo do Estado, em que situado seu domicílio eleitoral, estando titulado do cargo em exercício de primeiro mandato. Então, olha só, ele fala que ele pode ser... Por que a C que vai estar correta? Né, que na verdade eu já estou dando a resposta. Por que a C vai estar correta? Essa questão ela demanda um pouco mais de raciocínio. Porque ele fala aqui, ó, B, dentro de 6 meses, o leque poderia ampliar-se para eleger ainda cargos eletivos na esfera municipal, se mantido seu domicílio eleitoral. Então, na C que fala que ele pode ser candidato a prefeito, porque ó, ele é parente né, do chefe do Poder Executivo do município que possui o domicílio eleitoral, estando titular do cargo em exercício do seu segundo mandato. Por que ele não pode ser governador? Não é porque o parente dele o titular do cargo está em primeiro mandato e é parente dele. É porque não vai ter idade suficiente, tá? E a gente tem que aplicar esses 6 anos tanto para a idade quanto para a questão das eleições. Aí, como que eu fiz? Eu fiz uma linha do tempo. Na hora da prova é isso que você vai fazer. Você vai pegar umas datas de referência. Por exemplo, nós estamos no ano de 2015. Então, pega 2014. Candidatura para governador. Então, você vai pegar 2014, aí você vai pegar 2010, tá? Vai pegar 2018, para você fazer uma linha de tempo com 3 eleições, com 3 datas de eleições. E vai fazer a de cargo municipal. Quando que foi municipal? 2012. Quando que é a próxima? 2016, tá? E eu fiz assim, ó. Esse aqui eu fiz o esquematizado para mostrar para vocês. Olha só. Por que ele está falando? Vamos nos situar no ano de 2010. Então, nesse ano, por que eu me situei nesse ano? Porque esse ano teve eleição para deputado estadual e deputado federal, que é o que está disponível para ele na situação. Ok? Certo? Então, eu me situei aqui, ó. Então, na esfera estadual, está ocorrendo eleição aqui e ele pode se candidatar aqui, ó. Porque ele tem idade mínima, ele é naturalizado, ok? Agora, fala que daqui 6 anos, ele pode concorrer a cargo executivo municipal, a prefeito. Então, eu fiz aqui, ó, 4 anos, que é a próxima eleição, e 2 anos, que dá 6 anos. E vai coincidir justamente com a eleição municipal. Teve uma em 2008, uma em 2012 e vai ter uma em 2016. 2010 mais 6 anos, aqui, ó, vai dar essas eleições aqui, ó. E fala na alternativa o seguinte, que, ó, na alternativa C, possua parentesco consanguíneo ou afim até segundo grau ou por adoção com o chefe do Poder Executivo do município em que possua domicílio eleitoral, estando titular do cargo em exercício do seu segundo mandato consecutivo. Ou seja, em 2004, ele foi prefeito pelo primeiro mandato, ganhou, né? Ganhou, foi prefeito em 2004 a 2008. Em 2008, ele teve a reeleição. Ele foi reeleito parente desse cara e aí ele está no seu segundo mandato. Se houvesse essa eleição aqui, ó, o carinha lá, vamos chamar ele de José. O José não poderia ser candidato aqui, não. Porque, como ele é parente, aí é hipótese de inelegibilidade. Mas, como daqui 6 anos, falou que está disponível. Por quê? Porque vai ter uma interrupção de 4 anos. Ou seja, vai ter um mandato de interrupção. Se interrompeu, se teve uma pausa entre um mandato e outro, aí ele pode ser candidato. Entendeu? Ficou mais tranquilo? Foi esse o raciocínio. Agora, é isso aqui que você vai fazer na prova? Claro que não. Você não vai estar com canetinha, você não vai estar com tempo de ficar desenhando, fazer caprichado. O que você vai fazer é mais ou menos o que eu fiz aqui, ó. No desespero, ó. Calma, respira. Pega um ano em que teve candidatura, eleição para deputado estadual. Opa, peraí, vamos pegar esse ano aqui então, ó.
Aí peguei 2010, que aí eu fiz 2014 e 2018, para poder coincidir, emparelhar com a candidatura municipal, certo? Se você fizer assim, vai ficar mais tranquilo. E aí você vai acertar. Como nós já tínhamos eliminado a B e a D, calma, respira. Você foi pela coisa, pelo jeito mais lógico. Você eliminou os natos, porque ele falou que não podia ser chefe das casas do Congresso, e foi pela idade, porque tem no mínimo 21 e no máximo 23, porque não pode ser candidato a governador. Por quê? Porque ele pode ser que a idade dele não dê, tá? Porque 23 mais 6 vai dar 29, tá? E é isso aí. E aí, entre as duas, a que deu mais certo, o raciocínio que fechou, foi a letra C, por causa dessa linha do tempo aqui, tá? E na letra B fala que ele pode ser, cadê? Que ele, né, na letra B ele fala que ele pode ser cargo eletivo da esfera municipal, mas não executivo estadual, tá? Que é governador, que tem 2 critérios, a questão da elegibilidade, se for parente, e a questão da idade mínima, tá? Ok? Então, beleza. Então, 8, letra C, tranquilo, tá? Se tiver dúvida, me escreva. Depois, se quiser, eu posso mandar essa linha do tempo aqui para ajudar. Quais são os artigos que vocês vão precisar para resolver isso aqui? Artigo 12, parágrafo 3º. Artigo 14, parágrafo 3º, inciso 6º, tá? E artigo 14, parágrafo 7º. Então, 12, parágrafo 3º, 14, parágrafo 3º, inciso 6º e 14, parágrafo 7º. Tranquilo? Olha só, 13 minutos só para responder dessa questão. Mas eu gostei dela, eu achei ela bem legal, bem legal. São vários conhecimentos que você pode aplicar aí, né? Idade, inelegibilidade reflexa, né? Muito bom. 9. Como a gente está com tempo, ficou tranquilo agora, né? Assinale a alternativa que contempla somente instrumentos constitucionais de exercício da soberania popular. Mandado de segurança, então, que é instrumentos de exercício da soberania popular. Ô, gente, soberania popular, o que vai ser? Não vou nem ler as alternativas. Voto, plebiscito e referendo. Onde que está isso? Artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo, iniciativa popular. Tá? Então, vai ser o quê? Letra C. Fácil, 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 super fácil. 10. A respeito dos direitos fundamentais, em face da Constituição Federal e do entendimento do STF, é correto afirmar que, você deu até um arrepio, não que viu? Entendimento do STF, né? A. Quanto à inelegibilidade por motivo de parentesco, pode-se afirmar que o divórcio do casal no curso do mandato de um dos cônjuges afasta a inelegibilidade constitucional, permitindo que o ex-cônjuge possa se candidatar nas eleições seguintes. Claro que não, tá? É uma das hipóteses de inelegibilidade lá da Lei 64 de... Cadê? Deixa eu abrir aqui. Lei Complementar de 64 de 90. Vai estar lá, quer ver aonde? Aqui, ó, artigo 1º, inciso 1, a linha N, tá? Em razão de terem desfeito ou simulado desfazer vínculo conjugal ou de união estável, não vai afastar, aqui, ó, para evitar a caracterização de inelegibilidade. Não afasta, tá? Mesmo que seja, não, mas ela separou mesmo. Já tinha anos que o casal estava em crise e, né, foi genuína a separação. Tá, meu filho, beleza. Ok, já entendi que ela queria separar mesmo do cara. Mas ela vai ter que esperar aí pelo menos uns 4 anos, caso ele não seja reeleito, de intervalo aí para poder se candidatar. Ok? Então, não afasta a inelegibilidade constitucional. B. A regra da verticalização das coligações partidárias foi criada pelo TSE, mas foi afastada pela Emenda Constitucional 52 de 2006, permitindo assim a escolha de coligações eleitorais
pelos partidos políticos, sem obrigatoriedade de vinculação entre candidaturas no âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, sendo regra aplicada nas eleições de 2006, conforme decisão do STF. Aí você começou a chorar e pensou, mas eu não li essa emenda constitucional, eu não sei se é isso mesmo, eu não entendi nada, eu não era nem nascida nessa época, e não sei o quê, e nem pensava em estudar para concurso público. Meu filho, calma. Olha que questão bacana. Isso aqui é de raciocínio lógico. Olha lá. A regra de verticalização das coligações partidárias criada pelo STF foi afastada pela emenda constitucional 52 de 2006. Ou seja, antes o TSE falou assim, não, coligou em cima, tem que coligar em todo mundo junto, tá? Não pode ficar essa bagunça, não. Aí, teve a emenda constitucional, falou assim, não, sai fora, tá? Vai deixar o pessoal escolher livre, né? Que, ó, a escolha de coligações eleitorais pelos partidos políticos sem obrigatoriedade de vinculação entre candidaturas, tá? De âmbito nacional, estadual, distrital e municipal, tá? Sendo regra aplicada nas eleições de 2006. Pensa comigo. Essa alteração que mudou, que tirou a obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em todos os âmbitos, ela mexe no processo eleitoral? Mexe. Tá? Então, ela altera o processo eleitoral? Altera. Então, ela entra em vigor na data da publicação, mas só depois de 1 ano é que ela vai ser aplicada às eleições. Então, se a emenda constitucional de 52 de 2006, ela foi aplicada nas eleições de 2006? Não. Entendeu? Então, isso aqui é uma questão mais de interpretação. É lembrar do artigo 16, tá? E ver que não foi aplicado em 2006, foi aplicado na outra eleição, em 2008, tá? Ela só pode ser aplicada 1 ano após na data da sua vigência, ok? Tranquilo. Então, você vai cortar esse 2006 aí e pôr 2008, ok? E onde que fala isso? Artigo 17, parágrafo 1º, sem obrigatoriedade, segunda parte, tá? Sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital e municipal. Aí vai falar que realmente não tem mais essa obrigatoriedade. C. No que tange à liberdade de manifestação do pensamento, o STF, essa aqui é ótima, entendeu inconstitucional a denominada Marcha da Maconha, por constituir essa não propriamente um tema da liberdade de manifestação do pensamento, diante da sua proibição legal no âmbito penal. Gente, não. A Marcha da Maconha, ela é sim uma manifestação, né, do pensamento, de uma posição das pessoas. As pessoas não podem ficar fumando, apesar que fica fumando lá direto, né, com fumacê. Mas a marcha é beleza, eles estão defendendo um direito, eles estão querendo a legalização da maconha. É tipo uma manifestação, tá beleza? Artigo 5º, inciso 4º, tá? Tranquilo, só não pode ficar fumando, tá? Aí todo mundo finge que não tá vendo, mas enfim, tá? É isso mesmo. Então tá errado. Conforme previsão constitucional, um governador de um estado da federação, mesmo no exercício do 2º mandato no cargo, pode se candidatar a cargo diverso, devendo, para tanto, renunciar ao respectivo mandato 6 meses antes do pleito. Eu falei disso num shot sobre direito constitucional. Você conferiu se é cargo diverso ou outros cargos e se a renúncia acontece 6 meses antes do pleito? Conferiu? Bateu os dois? Então pronto. Está correto. E está de acordo com o artigo 14, parágrafo 6º, para concorrerem a outros cargos, tá? Aí os chefes dos executivos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Então, a D é a nossa resposta. O entendimento jurisprudencial é de que a norma constitucional que assegura aos idosos maiores de 65 anos a gratuidade dos transportes coletivos urbanos e semi-urbanos é uma norma constitucional de eficácia limitada, diante do caráter programático das normas que compõem a ordem social do texto constitucional. Gente, não é, tá? Isso aqui até dá uma misturada aí,
Mas isso aqui está falando de entendimento jurisprudencial. Até que tem que olhar isso aqui mais a fundo. Mas ela não é uma norma constitucional de eficácia limitada. Nesse caso aqui, é uma norma constitucional de eficácia plena, tá? Não, exatamente. Ok? Então, é isso aí. Então, aqui, a 10 ficou letra D, porque ela está de acordo com o artigo 14, parágrafo 6º. Beleza. Maiores dúvidas sobre o artigo, sobre a questão 8 e se não entendeu isso aqui, ó, depois manda lá na página lá que a gente tenta ajudar um pouco. No mais é isso aí. Um abraço e até mais.